Boa tarde, queridos telespectadores. Mais uma vez, Bairro em Ação, começando o seu programa da segunda-feira, tendo hoje duas entrevistas que eu considero extremamente importantes dentro do nosso plano, dentro da nossa meta de trazermos aquilo que de melhor tem o Petropolitano, aquilo que de melhor serve para a nossa comunidade, sempre no sentido de falarmos do bem, no sentido de falarmos construtivamente. Aqui nós não queremos destruir, e sim construir uma Petrópolis, uma cidade, um bairro sempre melhor. Hoje nós iniciamos um trabalho junto com a nossa colaboradora Janaína, através do e-mail bairroacão@gmail.com e também da fanpage Bairro em Ação no Facebook. Vocês poderão, nossos queridos telespectadores, mandarem perguntas que a Janaína estará atentamente selecionando para nos passar. Hoje estamos iniciando esse tipo de trabalho, naturalmente experimental, como tudo que a gente começa dentro de uma luta, vamos conseguir, com certeza, com a capacidade da Janaína, melhorarmos. A pedido da nossa produção, nós estamos dando um alô para a Academia Genética, equipe choque de Team Benevenuti, de Muay Thai. Está dada a mensagem do nosso produtor, do Júlio. Conosco hoje, Paulo Igor, presidente da Câmara, e o vereador Silmar Fortes. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Alcindo. Boa tarde, Silmar, meu amigo, companheiro de partido de Câmara. Boa tarde a todos os telespectadores do programa Bairro em Ação, do Canal 19, aos amigos aqui da produção. Vou dizer que é um prazer para mim, Alcindo, poder estar atendendo aí esse convite, né? Espero que a gente possa estar, durante essa entrevista, esclarecendo fatos relevantes aí para a nossa sociedade. Estarei aqui presente sempre que convidado. Perfeito. Boa tarde, Silmar. Boa tarde, telespectadores do Bairro em Ação. Senhor Alcindo, é um prazer conhecê-lo, meu amigo, companheiro Paulo Igor e toda a sua equipe. E estamos aqui hoje para conversar. Isso é bom, o diálogo é importante na democracia. Com certeza. Nós tivemos esse nosso programa, vamos dizer assim, já tínhamos várias vezes pensado nesse tipo de colocação, de aqui termos aqueles que trazem, em especial, o conjunto das opiniões da nossa sociedade, porquanto a Câmara nada mais é do que a junção de todas as faces da nossa sociedade. Mas, na entrevista passada nossa, tivemos aqui o Felipe Guedon, que nos orientou, que nos deu uma verdadeira aula sobre administração. Ele que é um administrador, mas que eu passei a chamá-lo de professor pelo muito que nos ensinou. Eu inicio perguntando ao Paulo Igor. Ô Paulo, como é que está o plano diretor da cidade? Então, Alcindo, nós, só antes de entrar nessa, só mandar um abraço aqui também para o Felipe Guedon, né, dizer que você acertou no termo aí usado. Sem dúvida que o Guedon é um professor, né, para todos nós, um exemplo pela experiência dele de vida, né, desde que foi vereador também, secretário em algumas pastas ao longo dos anos, é um defensor da participação popular. Eu acho que, né, se hoje Petrópolis tem um grande número de conselhos ativos, enfim, né, ainda tem esse incentivo à participação popular, muito se deve ao Guedon. E aí, entrando na sua pergunta, o plano diretor ele já foi aprovado e sancionado, portanto ele está em vigor. O Silmar está aqui ao meu lado, foi o relator escolhido pela Câmara para poder finalizar esse trabalho dentro do Legislativo, que foi um trabalho que eu considero muito importante, desde a sua elaboração pelo Executivo, que se iniciou lá atrás, né, ainda no outro governo. Petrópolis ficou bastante tempo, alguns anos, com um plano diretor defasado, sem plano diretor, e hoje nós tivemos, né, durante essa legislatura, nós tivemos a oportunidade de discuti-lo com a sociedade e aprová-lo, talvez não o plano ideal, não o plano perfeito, né, vereador Silmar Fortes, mas um plano que pode servir de norteador para o nosso município. Para você ter uma ideia, nós fizemos diversas audiências públicas discutindo com a sociedade, né, não só dentro da sede do Legislativo, não só no Palácio Amarelo, mas também em todos os bairros, desde a Posse, Pedro do Rio, Itaipava, Cascatinha, Quitandinha, Alto da Serra, enfim, Correias. Fizemos uma discussão ampla com a sociedade,
A nossa intenção era votar o plano diretor ainda no final do ano passado, mas a pedido do vereador Silmar Fortes, do vereador Tiago Damasceno, de outros membros da comissão, que entendemos que precisávamos fazer uma definição de tudo que foi apurado, de todas as emendas apresentadas pela sociedade civil, pelos moradores que nós tivemos contato. Então, esse ano tivemos, se eu não me engano, logo em fevereiro. Tivemos a oportunidade de votar o plano diretor, que no mês passado foi sancionado pelo prefeito Rubens Montempo. Acho que o Silmar pode falar um pouco sobre a questão do relatório final, os pontos mais importantes do plano diretor, tendo em vista que foi ele que canetou. Veja bem, Paulo, como o Guedon foi feliz, ele nos traz o presidente da Câmara e o relator do plano diretor. Então nós estamos com aquilo que é necessário para ouvirmos o que a sociedade deseja ouvir. Silmar, o que é que você nos diz do plano diretor? Você que foi o relator do plano. Complementando a fala do Paulo Igor, ele houve avanços. Por exemplo, em relação a algumas políticas setoriais que não estavam contempladas no plano, por exemplo, a política agrícola, a política da pessoa idosa e também os instrumentos urbanísticos. Um fato importante, por exemplo, hoje em Petrópolis, nenhum empreendimento pode ser feito sem um estudo de impacto de vizinhança. Verdade. E também foi dado prazo para algumas leis específicas que também devem fazer parte do plano. Código de obras, a Lupus, tem um prazo aí, eu acho que de 180 dias para elas serem revistas, serem feita lei específica e ser votada na Câmara, ser aprovada na Câmara. Então, existe também alguma controvérsia em relação aos mapas temáticos, mas isso nós entendemos naquela época que o Petrópolis teria que ter um plano diretor. Esse plano diretor avançou nos instrumentos urbanísticos, nas políticas setoriais e, logicamente, teremos que construir a questão dos mapas, os mapas mais temáticos, definindo arruamento, definindo bairros da cidade, mas é um processo de construção que vai se dar ao longo do tempo. Evidentemente que tudo nesse mundo nós levamos à construção e à sequência. Nós estamos sequenciando naturalmente todo o processo que a cidade precisa na sua evolução. Você citou um dos fatores, até me parece você é o responsável pela Comissão das Chuvas, segundo nos relatou o Guedon. Nós que sofremos muito com esse problema de chuvas. Problema esse que, me parece, apenas 67, 69, se fez o extravasor do Palatinato, que foi a grande obra para melhorar a vazão do centro da cidade, principalmente. De lá para cá, nada foi efetivamente feito mais, a não ser pequenas intervenções. Dentro desse plano diretor, nós temos alguma coisa prevista para essa situação de chuvas? Por exemplo, existe o programa que deve ser criado para a dragagem e drenagem dos rios. E também o plano de saneamento básico, que fala da macrodrenagem das águas pluviais. Quer dizer, o grande problema hoje é que essas águas elas não têm um direcionamento. Então, quando chove em Petrópolis, essas águas elas constroem os seus caminhos no meio ambiente. Isso traz o que nós vimos aí, as enchentes, os desabamentos. Então, esse plano de saneamento básico, nós vamos ter fala de água, fala de esgoto, fala de lixo, mas fala da macro drenagem das águas pluviais. Ou seja, toda servidão, todo arruamento, todo loteamento, essa água ela tem que ser drenada e tem que ser direcionada, canalizada. Verdade, um exemplo, eu estou dando exemplo. O plano diretor ele acaba funcionando como um norteador. Né? E aí o Silmar, na fala dele anterior, estava se referindo aqui à questão do Código de Obras e do Código da Lei de Uso e Ocupação do Solo, onde o prefeito tem, por lei, né, após a aprovação do plano diretor, um prazo de 180 dias para estar encaminhando à Câmara
algumas leis complementares, né? O Código de Obras, por exemplo, do nosso município é da década de 70, né? Está totalmente defasado, com normas ali que hoje em dia talvez né, não seriam aplicadas. Então é preciso fazer a revisão do Código de Obras. A Lei de Uso e Ocupação do Solo é uma das legislações mais importantes da cidade, né? Porque ela define como a cidade vai crescer, como a cidade vai se desenvolver, obviamente de forma ordenada, né? E junto com essas legislações vem outras importantes, né? Como a questão das macrodrenagens, por exemplo, onde o nosso município, que tem uma geografia complexa, né? Complicada, para lidar com isso, né? Talvez se hoje fosse ver com as legislações atuais, Petrópolis não teria quase nenhuma construção, porque todas elas ou estão na distância que hoje é exigida do leito dos rios, né, de 15 metros até 30 metros, dependendo do tamanho da calha do rio. Então, muitos bairros talvez não existissem. E o mesmo ocorre com a questão das construções nas encostas, enfim. Então, Petrópolis é uma cidade que tem uma característica muito particular, né, e sem dúvida nenhuma as legislações têm que ser muito rigorosas para se evitar tragédias como já acontece ao longo dos anos, né, não é dos últimos anos, mas como já Petrópolis, infelizmente, muitas vezes é conhecida no cenário aí fora do nosso estado e do nosso país. Uma das coisas que é muito discutido e muito falado é que hoje você tem os arruamentos, muitos deles, além do paralelo, mas além principalmente o asfalto. A água corre com muito mais velocidade. Também as cabeceiras, elas são muito desmatadas. Isso é inclusive apontado como uma das falhas no Vale do Cuiabá, porque veio um verdadeiro aluvião. E esse aluvião que traz terra, traz pedra, traz mato, ele acaba fazendo uma barragem provisória. Essa barragem estoura, e quando ela estoura, a quantidade de água e de entulho que vem faz a tragédia acontecer, né? Você deve lembrar, você talvez fosse bem mais novinho naquela época, lá no Morém mesmo, aquela obra que fez aquela verdadeira serra que vai à torre, jogaram-se árvores e pedras buraco abaixo. A chuva de 89 represou, quando rebentou, levou tudo, até pedras do tamanho de um ônibus foram levadas morro abaixo. Então, realmente, isso pode ter sido. Agora, uma das coisas importantes, nós temos hoje em torno de 40 conselhos municipais. É isso mesmo, Paulo? 39, se eu não me engano. Sendo que desses, acho que 37 talvez estejam... Não, acho que são 29. 25 em funcionamento. 25 em funcionamento. É um número muito elevado. Arrisco dizer que poucos municípios tenham tanto conselho existente, né, previsto na sua lei orgânica. E aí, mais uma vez, quero fazer referência aqui ao Guedon, que nos convidou lá na reunião da Frente Pro Petrópolis, né, que, diga-se de passagem, a Frente Pro Petrópolis, ela surgiu justamente no momento de uma necessidade, de uma atenção especial para a região do Cuiabá, né, onde aquela região que foi seriamente atingida em 2011, e o bispo da ocasião, Dom Filipe Santoro, né, criou, junto com o Guedon e com diversas outras instituições, a Frente Pro Petrópolis, que vem dando continuidade a um trabalho que acabou não focando só naquela região com o problema da chuva, mas de um modo geral, né? E aí, já entrando nesse assunto dos conselhos, sem dúvida nenhuma, é um número elevado, né? Talvez, né? É possível, talvez, que algum conselho possa estar agregado ou não, né? Tendo mais de um tema para ser discutido. Enfim, essa é uma avaliação que eu acho que cabe mais aos próprios conselheiros do que a nós fazer nesse momento. Mas algumas questões são interessantes de colocar, né? Por exemplo, um compromisso de campanha do prefeito Rubens Bom Tempo é de que todos os conselhos passem a ser deliberativos. Porque hoje tem alguns conselhos ainda que eles são consultivos e acabam não tendo muita função, né? Se discute, se perde tempo, se reúne, e aquilo acaba sendo uma mera opinião, né? Sem necessariamente ser acatada pelo executivo.
Ô Paulo, existe uma máxima que diz que quando você não quer resolver um problema, você cria uma comissão e essa comissão não resolve nada. Então, realmente, isso é importante. O conselho ser deliberativo é muito importante. Mas como é que você chega ao conselho? Como é criado o conselho? Quem indica? Olha, tem conselhos, né, que são criados dentro de conferências municipais. A maior parte deles, por exemplo, o conselho teve agora a conferência das cidades que teve mobilidade urbana como tema e que foi escolhido os representantes do Concidade. O Conselho Municipal de Saúde, existe a Conferência Municipal de Saúde, de 2 em 2 anos, por lei, e dentro dessa conferência são eleitos os conselheiros de educação e algumas... Como o TRAN. Mas quem pode se candidatar a ser conselheiro? Olha, aí de acordo com o regimento interno de cada conselho. Alguns conselhos, qualquer cidadão tem acesso, independente dele ser indicado por uma instituição ou não. É isso? Como o TRAN, qualquer usuário pode participar. Pode participar. Alguns outros conselhos, aí depende de uma indicação de uma associação de moradores, né, de um órgão de classe, enfim, eles têm a representatividade da sociedade, mas indicada através de instituições. Daí todos eles geralmente têm a cota do governo, né, a cota que é indicada pelo prefeito, tem a participação muitas das vezes do legislativo. Né, a grande maioria dos conselhos também são geralmente uma ou duas vagas do legislativo, e as demais são dos representantes da sociedade civil, né, com essa divergência do regimento interno de um para o outro, onde alguns o próprio cidadão pode se candidatar. Mas o que é triste muitas vezes, nós participamos da última conferência do Concidade, eu e o vereador Silmar, que o tema foi mobilidade urbana. No ano passado eu participei da conferência do Comutran e faltaram pessoas para se inscrever, para ser conselheiro. Né? Qualquer um de nós aqui que chegasse lá e se inscrevesse teria sua vaga garantida, porque estava faltando gente para participar. Né? Então, eu não sei se fica uma carência na parte da divulgação, né? Se a divulgação é feita muito em cima, se falta o interesse da população. Mas eu queria, nesse tema, tocar que eu fui convidado pelo vereador Silmar, como vinha dizendo, para participar com ele de uma reunião na Frente para Petrópolis, onde o Guedon, né, a partir dessa reunião, nos encaminhou uma proposta muito interessante, Alcindo, que é da questão da capacitação dos conselheiros. Isso é importantíssimo. Né? Porque não adianta também qualquer um se candidatar, né? Ninguém nasce sabendo. Né? Eu ganhei a eleição de vereador, não sei ainda todas as legislações municipais, não domino todos os assuntos. E é importante que os conselheiros sejam capacitados, ainda mais a partir do momento que o conselho se torna deliberativo. Né? Então a responsabilidade aumenta ainda mais, de uma simples opinião para uma decisão. Né? Então, essa semana a gente vai estar recebendo lá. Hoje? Eu acho que protocolo provavelmente hoje, o Guedon, né, a Frente para Petrópolis, vai estar protocolando essa proposta de parceria da Câmara Municipal com a Frente, com os conselhos, para que a gente possa estar auxiliando, né? E o Silmar também pode falar mais, porque foi ele que me convidou para participar dessa reunião. Mas a Câmara tem todo o interesse, né? Eu tenho certeza que falo em nome dos demais 14 vereadores, está aqui o Silmar e mais 13, onde a Câmara tem total interesse em auxiliar, em colaborar, contribuir com essa capacitação dos conselheiros, que vai elevar o nível da discussão, né, dentro dos conselhos, e a gente tem certeza que quem ganha com isso é a cidade, como a gente também faz questão de participar no sentido de capacitar também a própria Câmara junto, né, elevando também o debate do Legislativo. Aliás, você chega numa coisa importantíssima, que até foi o próprio Felipe que nos falou, nós até estamos entrando no tema educação, e além da educação, Petrópolis precisava muito de que nós conseguíssemos melhorar o nível de emprego, o nível de renda, emprego e renda. Petrópolis, que sempre foi uma cidade
de alto nível, hoje sofre muito. Com grandes indústrias. É, exato. Nós sofremos muito hoje com a falta de emprego de qualidade, emprego daquele que gere renda. E essa renda vem trazer fator para todos nós, vem elevar o nível da cidade. Nos dizia o Felipe que, veja bem, o nosso professor, né, que nós temos no LNCC uma série de cursos com vagas, que ninguém se preencheu. Então a própria sociedade nossa não está bem informada com relação a essa situação. Eu acredito que a Câmara deve ter uma comissão de educação também, educação e trabalho, não? Temos de educação e temos de trabalho, são separadas, mas... Quer dizer, seria talvez o fato da gente buscar trazer mais conhecimento, melhor aproveitamento da nossa mão de obra, né? Mas, senhor Alcino, voltando ao tema de conselho, por isso que é importante a parceria. Temos uma comissão, mas temos o Conselho hoje de Educação no município. Deve ter em torno de 30 membros. Quer dizer, metade executiva, secretária de Educação, sindicato de professores, professores, alunos. Então, esse conselho constituído pelo executivo e pela sociedade também poderia estar discutindo essa questão do LNCC, dos cursos de formação do SESC, do SESI. Hoje nós temos várias propostas de capacitação, de formação para colocar o jovem no mercado de trabalho, que também é uma prerrogativa do Conselho, fazer a política pública para a formação de jovens para colocar no mercado de trabalho. Então, na Câmara tem a comissão, por exemplo, que faz as audiências, que discute o tema, mas o papel do Conselho é ele que formula a política pública para esse segmento. Então, por isso que nós entendemos, né? Então, o meu papel foi de mobilizar o presidente já mobilizou os outros vereadores, é para que haja esse entendimento. Conselhos estruturados, qualificados e capacitados, quem ganha? A cidade. Com certeza. E o jovem nosso, né? O jovem. Quer dizer, isso em todos os segmentos, seja na questão agrícola, seja na saúde, porque esses conselhos também existem verbas. Além de eu discutir uma política pública para a inserção do jovem no mercado, tem recursos, o Pronatec é um. Claro. Tem recursos do governo federal, que isso também tem que ser fiscalizado. Então, para que eu possa fiscalizar os recursos que são públicos e que vêm definidos, eu tenho que saber um pouco de administração pública, de orçamento e também de investimento. Então, tudo isso qualifica e capacita e ajuda a Câmara até a fiscalizar, atua como fiscalizador da verba pública. Não tenha dúvida que hoje nós precisamos cada vez mais de qualificar-nos em todas as áreas. Agora, nós estamos sentindo o seguinte: está faltando uma coisa que hoje é o mais moderno de todos, é a comunicação. De repente, nós precisávamos de gerar uma comunicação maior, talvez da Câmara, talvez da Prefeitura, enfim, comunicarmos e fazermos os nossos jovens, principalmente, entenderem que tem uma facilidade, tem uma possibilidade de evolução que é muito importante. É triste você ver os jovens daqui saírem para irem buscar ganho e buscar vida em outras cidades. Quando é a grande maioria, né? Quem tem uma expectativa de trabalho, uma expectativa, né, de ter uma condição de vida um pouco melhor, acaba optando por deixar a cidade, infelizmente. Eu mesmo passo por isso. Minha filha hoje é professora universitária no Mato Grosso. Você vê, o procurador-geral do município de Cuiabá é um petropolitano, foi colega da minha filha de colégio. Nós vamos fazer o nosso pequeno intervalo para voltarmos logo em seguida. Por favor, os nossos apoiadores.